R$ 12.000 na conta de vocês. Em um ano, ter R$ 12.000 na conta de vocês. Para algumas pessoas que não ganham isso, ou não enxergam possibilidade de ganhar esse valor, um lado negativo do cérebro já começa. Queria eu ganhar esse valor. Então já começa o próprio cérebro a dificultar e a encontrar formas de você ganhar esse valor em um ano. Então o que eu faço? Eu divido essa meta em pequenas metas. O que eu faço então? Eu pego esses R$ 12.000 e divido em períodos. Vamos pensar aqui como uma pessoa empreendedora? O que é um empreendedor? Empreendedor é aquela pessoa que está disposta a fazer um pouco mais do que uma pessoa normal. Quantas horas por dia trabalha uma pessoa normal? Em torno de 8 horas. Quantas horas por dia trabalha um empreendedor? Olha, todos os empreendedores que eu conheço trabalham 10, 12, 14, 18 horas por dia. Por quê? Porque eles têm um sonho e vão atrás desse sonho. Essas pessoas empreendedoras pensam em férias? Pensam em trabalhar de segunda a sexta para poder descansar sábado e domingo? Não. As pessoas têm um sonho e elas vão trabalhar o que for necessário para atingir o seu sonho. Então vamos pensar como um pequeno empreendedor? Vamos pensar em trabalhar, porque eu tenho um sonho aí de um ano. Em um ano eu vou trabalhar 30 dias no mês, tá? Porque eu vou ter um sonho. Não vou pensar nesse um ano em férias, em final de semana. E vou trabalhar em média 10 horas só por dia. 2 horas a mais do que uma pessoa normal, porque eu sou um pequeno empreendedor. Então o que eu faço? O meu foco agora não é mais ganhar 12 mil em um ano. Se eu dividir isso por 12 meses, o meu foco agora é o quê? Ganhar R$ 1.000 por mês. Só que vocês percebem que a fatia do salame ainda está meio grossa, não está gostosa, né? Porque o que eu vou fazer para ganhar R$ 1.000 em um mês? Então vamos continuar dividindo em fatias mais finas? Então se você pegar esses R$ 1.000 e dividir por 30 dias, o que você vai ter? Eu tenho que pensar em ganhar em um dia R$ 33,33. Bom, a fatia já ficou um pouco mais gostosa, mas ainda não está agradável. Eu vou buscar formas de ganhar R$ 33,33 em um dia de trabalho. Agora, se eu dividir isso por 10 horas de trabalho em um dia, o que eu vou ter? Eu tenho que buscar formas de ganhar R$ 3,33 em uma hora de trabalho. Para muitas pessoas já começou a ficar mais fácil. De manhã eu vou vender latinha de cerveja, de refrigerante, de suco, sanduíche natural na praia. À tarde eu vou fazer uma faxina, vou passar roupa, vou fazer qualquer coisa. À noite eu posso ir trabalhar de garçonete, de garçom, alguma coisa numa pizzaria, num restaurante, ser caixa em algum lugar. Então já começa a aparecer uma série de coisas em que você consegue ganhar no mínimo R$ 3,33 por hora. Aí é só você fazer o caminho inverso. Se você conseguiu achar coisas para ganhar no mínimo R$ 3 por hora e você fizer isso durante 10 horas, quanto você tem no final do dia? R$ 33,33. Se você fizer isso durante 30 dias, quanto você tem no final de um mês? R$ 1.000. E se você conseguir repetir tudo o que você fez nesse um mês durante 12 meses, você tem os R$ 12.000 no final dos 12 meses. Não é difícil. Bom, agora vamos para o quarto e último passo. Saiba qual o caminho a seguir. Você precisa saber qual o caminho a seguir para você atingir o sucesso. Porque não adianta nada você definir um sonho, transformá-lo em meta, dividi-lo em pequenas metas, se você pegar o caminho errado. Se você quer chegar em algum lugar e você pegar a estrada errada, a rua errada, você nunca vai chegar onde você quer. E para isso você precisa de quê? De estratégia, de planejamento. Vejamos aqui, quantas pessoas, por exemplo, têm agenda? Quantas pessoas, quando acordam de manhã cedo, já escrevem no papel quais são os compromissos que ele vai ter e que ele vai cumprir durante o dia? Quantas pessoas fazem isso? Ou seja, muitas pessoas começam já o dia dizendo assim, seja o que Deus quiser. Ou seja, nós não temos planejamento. E vocês sabem isso, vocês devem ter percebido que quando a gente escreve no papel tudo que a gente tem que fazer, o dia rende muito mais. Por quê? Porque a gente tem objetivos, a gente tem metas para serem cumpridas naquele dia. Agora, quando a gente acorda e não sabe nem para onde vai, fica muito mais difícil, a gente perde muito mais tempo, desperdiça muito mais tempo do nosso dia. Então, é importante a gente ter estratégia, ter planejamento e a gente saber qual é o caminho que você vai seguir para chegar aonde você quer. Mas para isso você precisa planejar, você precisa ser um estrategista. E para isso você tem que definir, às vezes, o plano A, plano B, plano C. Por exemplo, se você vai até de Santos para São Paulo, e você chega lá em São Paulo, você num dia antes pegou aquele guia, né, que tem os mapas da cidade, você definiu quais são as ruas que você vai seguir, e você falou, já sei chegar lá onde eu quero. E de repente você chegou numa rua no meio de São Paulo e está escrito lá, interditada, desvio.
que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar um desvio, entrar em uma rua, entrar em outra, mas sem perder o quê? O rumo que você teria que seguir. Você vai ter que voltar lá na frente no seu caminho original. Na vida também é assim. Só que o que acontece? Muitas vezes, quando alguém encontra uma rua interditada na sua vida, ele dá meia volta e desiste. Então você tem que sempre ter na sua cabeça, se você tiver um planejamento, que às vezes você é obrigado a desviar o seu caminho original, mas sem perder o seu rumo, para que você consiga atingir o sucesso. Agora, por último, eu gostaria de contar uma história para vocês. Uma história que possa trazer alegria, motivação, força de vontade, porque não adianta nada você definir o seu sonho, definir as metas, definir o caminho a seguir, fazer todos os passos sem manter a motivação. Você tem que estar sempre motivado, esquecendo aquelas pessoas negativas que querem roubar seus sonhos e esquecendo tudo aquilo que possa fazer você desanimar. E para isso eu vou contar uma história que tem como fundo musical a música da Tina Turner, que se chama The Best. The Best, você sabe, significa o melhor, a melhor. E a história diz o seguinte: existia, alguns anos atrás, milhões e milhões de espermatozoides. Eram muitos, milhões. De repente eles começaram a caminhar freneticamente, era um passando o outro, um ultrapassando o outro. Todos eles tinham o mesmo objetivo, uma pequena bolinha chamada óvulo. E esses milhões de espermatozoides correndo, ultrapassando o outro, um passando o outro, de repente, um deles chegou primeiro e fecundou aquele óvulo. Esse espermatozoide que chegou primeiro na frente de milhões de outros é cada um de vocês que está sentado aí assistindo esse vídeo. Imaginem que se outro espermatozoide daqueles milhões tivesse chegado primeiro, não seriam vocês que teriam nascido. Outra pessoa teria nascido no lugar de vocês. Por isso, nos momentos de tristeza, nos momentos de depressão, lembre-se que vocês, desde o momento da fecundação, já venceram milhões de outras pessoas. E toda pessoa que nasce vencedora, vive e morre como um vencedor. Vocês são e sempre serão vencedores. Nunca se esqueçam disso.